6. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 23. Se você chegou aqui numa noite fria dessa, no meio de semana, é porque você queria ouvir uma palavra de Deus. Então, fique atento, porque Deus, através do Espírito Santo, vai falar a você e vai dar a resposta que você precisa. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23, começa a seguinte narrativa. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o X9 que está no meio de nós? Linguagem de hoje, versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, quer dizer, o ajudante lá, o empregado do profeta, o estagiário do profeta, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-se-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro, com a espada, com a tua espada e o teu arco. Porém a este, manda-lhe por diante pão e água, para que lhe comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Pai, ajuda-me a entregar essa curta meditação, Pai, mas que ela seja espírito e vida para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar uma coisa que é muito óbvia, mas às vezes a gente acha que nós somos mais azarados do que alguém, né? Porque às vezes há coisas que acontecem com a gente
que não acontece com outros. Gente, poxa, será que isso acontece só comigo? Mas hoje eu quero dizer a você que as batalhas da vida não têm preferência, pois acontece com todos. E às vezes nós temos períodos em que parece que essas batalhas são mais renhidas, são mais acentuadas. A verdade é que nós estamos em terreno do inimigo, irmãos. E ele rouba, mata, destrói todos os dias. Hoje milhares de pessoas foram mortas por Satanás no mundo. Hoje milhares de pessoas foram saqueadas pelo diabo. Hoje no mundo milhares de pessoas foram para o inferno, porque não conheceram a Jesus, e alguns que conheceram o abandonaram. Hoje o diabo matou e roubou como nunca. Sabe quantas milhares de pessoas morrem por dia sem salvação? Você não tem nem ideia, né? São milhares, milhares. E ele faz isso todos os dias. Ele leva pessoas fora do tempo, pessoas que, se tivessem um encontro com Jesus, teriam uma outra oportunidade, mas que não têm. E as ameaças estão todos os dias diante de nós. A Bíblia diz que ele é como um leão que vive rugindo, ameaçando com uma situação, ameaçando com outra. E nós temos a tendência de nos apavorar diante dessas iminentes ameaças. E como é que a gente lida com essas situações de ameaça, de coisas que parece que vão acontecer, coisas que parece que vão destruir a nossa vida, coisas que parece que não tem saída? Então hoje, eu quero dar um recado para você a respeito de uma situação que às vezes é aparente, e você não consegue discernir isso, e acaba se apavorando, e acaba, como diz o outro, metendo os pés pelas mãos, e tornando a coisa mais difícil. Então, como lidar com essa aparência de ameaça? Como lidar com as coisas aparentes? Hoje eu quero falar sobre isso. Para começar, eu tenho que falar a respeito de que o homem é um ser trino. Muitos de vocês, ou a maioria de vocês, já ouviu falar, eu aqui várias vezes, sobre corpo, alma e espírito. E eu quero dizer que há duas partes no homem que é muito bem desenvolvida, que é a parte física, que é o corpo. Nós, desde criança, somos cuidados, tratados, o corpo desenvolve, nós crescemos, nós temos uma rede hospitalar por causa do corpo, nós temos plantações por causa do corpo, nós temos roupa por causa do corpo, nós trabalhamos 8 horas por dia por causa do corpo, para protegê-lo, para ter casa, para morar, para comida, nós sabemos muito bem que o corpo desenvolve atividades, que ele cresce, ele envelhece e ele morre. Então nós temos muita informação sobre o corpo. A alma também, hoje em dia, nós temos muitas informações. A alma é o lugar onde estão as nossas emoções, a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa vontade. E a alma, ela tem um poder tremendo sobre a nossa vida. Quando a nossa alma está triste, tudo perde o colorido, tudo perde a razão, nós perdemos a força de fazer as coisas quando a nossa alma está triste. É verdade isso, diga amém. Então a alma, hoje em dia nós temos uma identificação muito grande, e a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto formoso, belo, né? E da mesma proporção, quando nós estamos com o coração triste, nós aparecemos nitidamente. O nosso problema da atividade da alma do corpo, nós conhecemos bem, mas a nossa atividade espiritual não é muito explorada. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então prova que essa atividade espiritual, ela não é muito comum, não é muito explorada. E eu quero hoje aqui fixar você nessa atividade espiritual, porque temos que ter convicção de uma coisa em primeiro lugar, que existe um mundo espiritual à nossa volta. Pessoa que não se lembra disso, ou a pessoa que
cria uma amnésia, um esquecimento a respeito disso, ela vai se ver em apuros, porque tem muitas coisas que não é fruto do braço do homem, do corpo do homem, e que nem é fruto da alma do homem. Tem muita coisa que são atividades demoníacas, atividades das hostes malignas, trabalhando em muitos lugares, e principalmente contra o povo de Deus, porque eu sempre digo o seguinte: o diabo não se preocupa com quem já é dele, quem já é dele, já é dele. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz maligno. Ele está preocupado são com as atividades espirituais que contraria a ação dele, e essa atividade eminentemente ela acontece dentro da igreja. É a igreja, é o povo de Deus, é você, eu, juntos, separados, nós somos as pessoas que mais motivam e provocam atividades espirituais contra o inimigo. Então, o fogo dele se concentra em nós. Era o caso de Eliseu. Eliseu tinha revelação de Deus, de tudo aquilo que o rei da Síria ia fazer contra o rei de Israel. Deus revelava a ele, pelo Espírito. Não era uma revelação da alma, ele não estava lá, não era uma revelação humana, alguém caguetava o rei, não. Deus falava com ele. E uma das atividades fundamentais para nós, irmãos, desenvolvermos na nossa vida, é saber ouvir a voz de Deus. Porque Deus nos revela muitas coisas e nós às vezes não estamos preparados por falta dessa atividade espiritual na nossa vida. Amém? Então, nossa atividade espiritual é pouco explorada. Temos que ter convicção que existe esse mundo espiritual, um mundo não percebido pela nossa carne. Não se percebe atividade espiritual pela carne. O mundo invisível aos olhos naturais, não se vê com os olhos naturais. Ele está aqui, nesse exato momento tem anjos acampados ao nosso derredor neste lugar. Neste exato momento, há demônios passando aí pela rua 3x4, a atmosfera está cheia desses demônios, só que ninguém percebe isso, e há até crentes que nem acreditam que exista isso, vive uma vida tão carnal, tão humana, tão voltado para o cotidiano, que ele nem cogita dessa hipótese. Mas eu quero dizer para você que esse mundo espiritual, ele existe, ele é real, ele age e ele influencia as nossas vidas diretamente. É o caso nítido dessa passagem aqui. Havia uma hoste da parte de Deus protegendo o profeta Eliseu. Diga glória a Deus. Há uma hoste de Deus sobre a vida daqueles que andam com o Senhor. Não poucas vezes eu tenho pregado em muitos lugares, e principalmente quando eu vou a igrejas onde há uma liberdade para o Espírito Santo maior, é muito comum, irmãos, pessoas chegarem para mim e dizer, sabe, eu fico assim perplexo, porque pessoas que nunca viram, pessoas que nunca foram muito dadas a esse tipo de prática ou de visão, disse, pastor, eu vi durante todo o tempo, o senhor pregava um anjo imenso atrás do Senhor e tal, e eu confio, e eu tenho certeza que isso é verdade, porque eu acredito que Deus coloca os anjos dele ao nosso serviço. Diga glória a Deus. Eu acredito mesmo. Por trás dos atos das pessoas existem poderes espirituais, porque essas hostes malignas, ao contrário das hostes celestiais, estão influenciando as pessoas a fazer coisas. Então, por trás dos atos das pessoas existem poderes espirituais. Olha só o que diz a Bíblia. Vem aqui comigo em Efésios capítulo 6. Efésios 6 e 12. Dá uma olhadinha aqui comigo, nesse trecho da palavra de Deus. Efésios 6 e 12. Olha só o que diz a Bíblia a respeito disso tudo que eu estou falando. Eu estou falando, mas a Bíblia ela é bem clara. Ela diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, então nós não temos que lutar contra as pessoas, a nossa luta não é carnal, não é humana, a nossa luta não é contra a carne e sim contra quem? Os principados e potestades,
Contra quem? Os dominadores deste mundo tenebroso. Contra quê? As forças espirituais do mal. Aonde? Aquilo que eu falei. Onde é a região celeste? Onde é a região do céu? Onde é a região do céu? Diga para mim. Nós somos a habitação de Deus, irmãos. Você é a região do céu. Por quê? Cristo em vós. Lê aqui, ó. Cristo em vós, a esperança da glória. Você é a habitação de Deus. A região celeste que o diabo está atacando é você, constantemente você, porque você carrega a presença de Deus, o Espírito Santo. Então, só para você saber que isso tudo que eu estou falando aqui, a Bíblia mostra que é claro. No Salmo 91, 11, vem aqui comigo, Salmo 91, 11. Diz assim, sobre proteção de Deus: porque aos seus anjos dará ordem, a quem? Ao teu respeito. Para quê? Para que te guardem em todos o quê? Seus caminhos. Então, eu creio, por isso que quando a pessoa diz, eu disse, eu creio. Por quê? Mas a cara de espanto é que me deixa impressionado, porque a pessoa diz, eu nunca vi isso na minha vida e agora eu estou vendo. Então, é porque Deus é poderoso e desloca os seus anjos. Só para você saber que isso é uma constante, essas lutas são constantes, e eu quero vir com você a Daniel. Vem aqui a Daniel comigo, livro de Daniel, capítulo 10. Vem aqui comigo, Daniel 10. Profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, para mostrar essa batalha acontecendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o que aconteceu? Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, por causa da tua oração, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que é uma linguagem para falar sobre Satanás, me resistiu por 21, o quê? Tem crente que ora uma vez e desiste. E não sabe que a oração dele está encontrando oposição. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. As nossas orações têm que ser contínuas, constantes e persistentes, porque ela vai encontrar alguma resistência. E se você desistir, a única pessoa que pode fazer com que suas orações não cheguem aos céus é você desistindo, porque se você perseverar, ela chegará. Mas o príncipe do reino das Pérsias me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, olha o anjo aí aparecendo, um dos primeiros príncipes, veio para o quê? Ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha só, um anjo veio, o negócio ficou feio, o combate ficou difícil, aí diz, manda reforço aí mandaram o Miguel do céu, e ele resolveu a parada ali, disse, você vai chegar lá para responder a oração de Daniel, e ajudou ele nesse combate de 21 dias, os anjos combatendo na atmosfera. Ele foi enviado, e aqui na atmosfera, como eu disse, a atmosfera está infestada de demônios, irmãos. Muito bem. Então, pastor, eu sei de tudo isso, sabe? Que bom, porque o que eu quero falar para você vem agora. Não podemos nunca esquecer que por trás das pessoas, das palavras, dos gestos, dos acontecimentos, existe toda uma atividade espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. O servo do profeta só conseguia enxergar a ameaça externa, o problema, a crise, a situação. E quem vive na carne, cogita das coisas da carne, está em Romanos 8:5.
A Bíblia diz que a pessoa que só vê as coisas materiais, ela só tem uma mente carnal, irmãos. Ela só avalia a coisa cognitivamente, com a razão, com a lógica. E essa avaliação, ela nem sempre é verdadeira. Porque atrás dos atos das pessoas, dos acontecimentos, existem situações espirituais. Por isso que quando uma situação começa a ficar complicada dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu ministério, dentro do lugar que você trabalha, você tem que acender uma luz vermelha e dizer, peraí, essas coisas começaram a acontecer, essas coisas começaram a surgir, quem é que tem interesse de roubar, matar e destruir? É Satanás. Então você tem que começar a enxergar aquela situação com os outros olhos, e não ficar olhando para a pessoa, porque fulano é muito chato, porque fulano tem isso, porque fulano é aquilo, porque Beltrano é assim, porque isso aconteceu por causa disso, daquilo outro, porque o governador é assim, porque o prefeito é assim, porque aquilo. Nós entramos nessas círculos de críticas humanas, avaliando só pelo que a gente ouve no jornal, lê no jornal, o que as pessoas falam, e nos esquecemos que nós temos que ter os olhos espirituais sobre as situações. Aquela pessoa agiu assim, não, ele agiu assim porque ele é mau caráter. Calma, cara, para aí, tudo bem, você está vendo essa parte visível, humana, mas quem fomentou isso? Quem trouxe isso? Quem criou essa situação? A Bíblia diz claramente que é Satanás que veio para roubar, matar e destruir, e você não vai conseguir destruir aquilo criticando, você não vai conseguir resolver aquilo fazendo avaliações humanas apenas, você só vai conseguir destruir aquilo usando poder espiritual contra poder espiritual, porque contra poder espiritual não adianta a razão e nem adianta atitudes carnais. A única coisa que o diabo respeita é a sua fé em Jesus. Quando ele olha para alguém e vê que tem fé, ele dá no pé, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes nós dentro de casa achamos que o diabo não ataca. Quantos aqui andam 24 horas no Espírito? Levante a mão. Se eu ando 24 horas no Espírito, alguém anda 24 horas no Espírito? Tem alguém? Levanta a mão. Se tem, eu quero conhecer esse anjo, porque eu não conheço ninguém nesta carne que ande 24 horas no Espírito. Só de pecado, de pensamento que você comete por dia, se tivesse peso pecado por pensamento, a balança vai fazer assim, bum. É verdade que eu estou falando? Diga amém. Verdade. Então, ouça, ninguém anda 24 horas de Espírito. Por quê? Porque essa nossa natureza, esse corpinho sarado que você tem, como eu tenho assim, ele é muito, ele pede muito, ele pede 8 horas de trabalho, ele pede 8 horas de sono, ele pede comida, picanha, lasanha, churrasquinho do baixinho ali na esquina, pede tudo isso, e a gente faz o quê? Vai dando, e vai dando, e vai dando, mas ouça, e passamos a viver mais na carne que no Espírito. De vez em quando dá um reflexo assim, uma luz, a gente, puxa, não é que hoje eu ouvi a voz de Deus, não é que hoje um versículo falou no meu coração, de vez em quando dá um relampejo assim, e a gente tem alguma coisa espiritual. Isso é para mostrar a você o quanto nós vivemos na carne, e por isso, alguma coisa espiritual começa a acontecer, a gente quer dar uma interpretação pela carne, vai dar zebra, porque as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente, e se for por parte do inimigo, tem que ser combatida espiritualmente. A única coisa que o inimigo vai respeitar é a sua fé em Jesus. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91, botar em cima da cristaleira, porque o diabo conhece a Bíblia de cor e salteado, isso não assusta ele, mas quando ele olha para você e vê que você tem fé nessa palavra, e que você exercita essa fé, aí ele corre, aí ele foge. Ele não tem medo de religião, ele não tem medo de cara de crente, Bíblia de crente, paz do Senhor de crente, mas ele tem medo quando esse crente ora com fé, ora com autoridade, aí ele disse, aí eu começo a perder. Lembre-se, não estamos sós neste mundo,
há poderes do céu a nosso favor. Vem aqui comigo, vamos ler alguma coisa para lembrar ao seu coração. Essa situação que você está vivendo, você está discernindo pela carne. Deus está dizendo para você: discirna isso pelo Espírito. Não avalie pela sua lógica, avalie pelo Espírito de Deus. Vai para o joelho, meu irmão, ora, pede a Deus, Deus vai te dar revelação sobre estas coisas. 1 João capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Todos comigo? Filhinhos, vós sois de quem? Diga, ê. Lá em casa, quando alguma coisa acontece bom, eu falo, ê. Filhinhos, vós sois de Deus, ê. E tende vencidos o falso profeta, diga, aleluia. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia, que coisa maravilhosa. Ouça, na leitura que nós fizemos, há uma frase, lá em 2 Reis, capítulo 6, quando nós lemos, tem uma coisa que eu quero aqui valorizar, esse texto que é valoroso em todo ele, mas eu quero valorizar um pouco mais. Diz assim, 2 Reis 6, 17, olha só, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Que coisa, hein? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só, você tem que orar sobre algumas situações e dizer, Deus, abre o meu entendimento espiritual sobre isso. Me dá, Senhor, compreensão sobre isto. Abre. Talvez você não vai ver um mundo espiritual como é o caso aqui, mas Deus vai te dar um entendimento, uma revelação sobre aquilo que parece e que às vezes não é. Coisas que estão se apresentando e que Deus pode te mostrar um desfecho, uma saída, uma solução. É isso que Deus espera, que você tome decisões pautadas na visão, na revelação, naquilo que Ele abriu o seu entendimento para compreender. Pastor, e quando é que eu sei que é de Deus? Eu posso afirmar uma coisa, as coisas de Deus não violam a palavra de Deus. Vou repetir. As coisas de Deus, as decisões, as coisas que se realizam, não violam a palavra de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Então é o termômetro, número 1. Segundo, Deus não é Deus de confusão, Ele fala claramente, e quando Deus fala, Ele fala tão claramente, que o seu ser é tomado de absoluta convicção, que ninguém mais rouba, que ninguém mais toma e que ninguém mais consegue tirar, porque a convicção do Espírito, ela é absoluta. Quando Deus te dá uma revelação no Espírito, ela sela, ela cala e ninguém mais tira aquilo, porque o que é de Deus é absoluto. Essa é a fé que vem do Senhor, amém? Então, ouça, a vitória nos foi dada, mas nem sempre tomamos posse dela, porque aquela vitória que nós queremos ter, nós estamos vendo com os olhos da carne, e a Bíblia diz que nós temos que enxergar com os olhos do Espírito. Olha, talvez você esteja enfrentando uma situação que Deus está dizendo para você, faça esta oração de Eliseu. Que oração, pastor? Senhor, abre os olhos do meu entendimento e me faz enxergar aquilo que está por trás de uma situação aparente. Por isso eu coloquei como título hoje, enxergando além das aparências. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé.
Eu quero orar neste momento e pedir a Deus essa capacitação sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Amém? Nós precisamos disso. Pai, eu quero nesta noite fazer esta oração de Eliseu, Senhor. Ele pediu que tu abrisses os olhos daquele servo para enxergar o mundo espiritual que ele não estava enxergando. E eu quero, Senhor, nesta noite pedir a Ti que Tu abras os olhos espirituais, Senhor, dos irmãos, para enxergar aquilo que eles não estão enxergando, para perceber, para ter entendimento daquilo que não estão entendendo, para que, Senhor, não se apavore, não se angustie, não se entregue, Senhor, ao temor, Senhor, porque na verdade, Senhor, o medo é lançado por Satanás no nosso coração para tentar nos tirar a paz, para tentar nos tirar do propósito. Mas, Senhor, nesta noite, abre o nosso entendimento, que nós possamos enxergar não uma pessoa problemática, que a gente possa, Senhor, ter entendimento do Espírito sobre o que aquela pessoa está falando. Ó Deus, com que espírito está falando? Senhor, se há um espírito de mentira, de engano, Senhor, não permita, Senhor, que nós sejamos ludibriados, ó Deus, pela aparência. Não permita, Senhor, que Satanás venha, Senhor, nos enganar, Senhor, com coisas, Senhor, aparentes, mas que nós possamos ter o discernimento do Espírito, a revelação do Espírito, ó Deus, a palavra rema do Espírito. Quebra, Senhor, todo espírito de confusão, de medo, ó Deus, e de engano. Senhor, nenhum engano prevalecerá, porque Tu és o Deus da verdade, Tu és o Deus da luz, Tu és o Deus, Senhor, que não deixa, Senhor, a confusão. Tu não és um Deus de confusão, mas é um Deus de clareza, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu repreendo toda a tentativa do inimigo de confusão. Coloca os inimigos nas nossas mãos, Senhor, assim como Tu colocaste, Senhor, o inimigo nas mãos de Israel, Senhor, no meio de Samaria, porque, Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é o Espírito Santo em nós do que qualquer outro poder das trevas. Repreendemos esses enganos, repreendemos essas ações malignas, e, Senhor, caia por terra agora todo o engano do diabo, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Terminamos mais cedo hoje, mas já foi dito o que tinha que ser dito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos, vamos em paz.